Eu posso dar boa noite? Boa noite, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo aqui da Igreja Betânia. Que Deus abençoe você, sua família, seus amigos, vocês que estão acompanhando esta transmissão ao vivo pelo Facebook e você também que está acompanhando pelo nosso Instagram. Para que mais pessoas sejam alcançadas por meio desta live, eu vou pedir para que você possa também compartilhar essa sala de vídeo que está bem aí. O botão compartilhar está bem embaixo aí da nossa transmissão. Você pode clicar e automaticamente também os seus amigos vão poder ser abençoados durante essa transmissão ao vivo. Que Deus abençoe muito sua família nesse momento difícil que a gente tem enfrentado em todo o mundo, nessa época de pandemia. A gente está aqui para louvar e glorificar o Senhor. Passagem a gente consegue. Então nós devemos nos prestar auxílio. O único Deus também que nós precisamos adorá-lo, louvá-lo.
Então, esse é o nosso objetivo com mais essa transmissão ao vivo. Que você seja muito abençoado, muito obrigado por você estar conosco. Pode avisar aí no grupo da família, no grupo de WhatsApp, que a transmissão ao vivo da Igreja Betânia já começou, viu? Para que todo mundo também possa ser abençoado na noite deste sábado. Vamos para o louvor e depois contamos com a sua participação. Boa noite, gente. Como o Rafael acabou de falar, é muito importante que você compartilhe. Num clique, você pode trazer 10, 15, 20 pessoas, conforme for o número de amigos que estão ligados à sua rede social. Sim, nós vamos já começar o nosso tempo de louvor e adoração. E nós queremos convidar você a cantar conosco, não é só para assistir, entendeu? A gente sabe que essa questão da virtualidade, do mundo virtual, não parece tão distante, não é verdade? Mas a gente pode tornar isso mais próximo. Cante com a gente, adore o Senhor com a gente. E agora vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pelo privilégio de estar na Tua presença. Eu te agradeço porque, apesar de todas as lutas, de todas as provas, de todas as dificuldades, o Senhor está conosco. E esta é a nossa segurança. O Senhor está conosco. O Senhor nunca nos deixa. O Senhor nunca nos abandona. E estou agora colocando diante de Ti todas as pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças, que estão participando conosco nesta hora. Que a presença do Senhor venha sobre nós e abençoe o nosso coração. Leva-nos agora à Tua presença também através da adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Johnny. Aleluia. Vamos adorar a esse Deus onipotente, onipresente. Vamos lá, vem o Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar, pois pra Te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Vamos do início, vem o Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar, pois pra Te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que sai em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado.
Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso culto a Deus e vamos ler um texto da Palavra de Deus muito interessante. Salmo 29, versículo 11, diz assim: duas promessas que o Pai nos dá nesta noite. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Senhor, nós te damos graça porque o Senhor está conosco. É promessa do Pai estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Sabemos que o Senhor está presente. Então, Senhor, visita esta casa agora, Senhor. Abençoa essa família, essa mãe, esse pai, esses filhos. Senhor, abençoa. Guarda conforme a tua palavra. Guarda com paz. Apesar das dificuldades, das intempéries, o Senhor está conosco. O Senhor está garantindo paz. O Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã é o mesmo Deus. Aleluia. Glórias a Ti. Pedimos que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Ó Deus, que eles serão abençoados, guardados, com paz, com alegria, porque o Senhor está presente. Fica com cada um, Senhor. Abençoa grandemente o coração de cada pessoa que está nos ouvindo. Senhor, abençoa com paz. É a nossa oração, crendo em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vamos continuar no nosso momento de adoração. O Senhor é o nosso Deus. Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer no meu e no seu lugar. Aleluia. Vamos declarar. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Ele tem sido tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare, ó, impressionante. Oh, impressionante, infinitoso amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinitoso amor de Deus. Aleluia, vamos declarar. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele tem sido tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinitoso amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinitoso amor de Deus. Traz-nos para sombras, escala montanhas, para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Boa noite, povo de Deus. Chegamos no momento agora das contribuições. Sabemos que todas as coisas são privilégios, principalmente as questões materiais que Deus tem feito na nossa vida. Eu quero ler um texto que está correlato tanto às contribuições, quanto que será pregado hoje sobre o amor entre os irmãos. O texto é em João, capítulo 13, versículo 34, que diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que também vós uns aos outros vos amei. Nós sabemos que todas as coisas foram dadas para usufruto nosso. Sabemos que as questões materiais, tanto aquilo que comemos, o que bebemos e o que usamos e utilizamos, sabemos que todas essas coisas são instrumentos para os servos de Deus, hoje, servos de Cristo, poderem utilizá-los para o reino. É o maior investimento que nós podemos ter. Nós sabemos disso. Não é nas bolsas, nas empresas, nem em qualquer outro lugar. O maior investimento que podemos ter é no reino de Jesus Cristo. Vamos orar por isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, chegamos a Ti, Senhor Deus, com temor e tremor, sabendo que Tu és dono de todas as coisas e todas as coisas são dadas pelas Tuas mãos. Pai, nós fomos chamados para sermos servos, para servirmos, mordomos do que é Teu, das Tuas benéficas, das Tuas riquezas, não só materiais. Nós fomos presenteados com os dons espirituais, com o amor fraternal, nós fomos presenteados com tudo e em tudo nós somos mordomos. Pai, venha, Senhor Deus, abençoar as casas, Pai, para que não haja contenda, para que não haja assim, confusão, nem que as questões materiais e o dinheiro seja algo pivotal e central nessas casas, mas sim a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo que venha a ser a centralidade de todas as casas, Senhor Deus. No mais, abençoe a todos. Nós sabemos que nas questões da pandemia nós estamos sendo flagelados com uma crise, Senhor Deus. Mas sabemos também que Tu sustentou Israel no deserto por 40 anos, Pai. Nós não seremos, Pai, colocados de lado e nem seremos, Senhor, bastardos, mas seremos filhos cuidados pelo Teu amor. Então, Senhor Jesus Cristo, abençoe as casas, venha trazer um bom coração para contribuir, Senhor Deus, para que não seja um pesar e também que não haja constrangimento, mas que haja amor em servir. Privilégio, Pai. É isso que nós te pedimos. Abençoe a todos, abençoe esse santo culto e abençoe, Senhor Deus, quem irá falar da Tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Mateus. Gente, agora chegou o momento da palavra do Senhor para nós compartilharmos o Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero convidar o pastor Silas para estar conosco aqui. Pastor Silas, finalmente nós estamos chegando praticamente no final do Sermão do Monte. Não é? Esse é a nossa penúltima reflexão. Na semana que vem nós vamos falar da última parte do sermão, quando Jesus praticamente conclui o seu sermão. Dessa vez, porque é inevitável, né? Incrível, né, Silas? Sabe o que deu vontade de fazer? De voltar tudo, começar tudo de novo, porque eu acho que você concorda comigo, nunca foi tão atual o sermão do Senhor Jesus no monte como é agora, nos nossos tempos. Veja os temas que ele aplicou, né? E eu já li o seu sermão, você me mandou nessa tarde, eu achei incrível, eu vou ficar bem sentadinho ali, prestando atenção em tudo, e eu estou me preparando para amanhã, então eu vou pegar algumas ideias suas e vou usar amanhã também. E eu estava pensando em John Stott também, que falou coisas muito lindas também sobre o que você vai falar hoje, sobre relacionamento. Silinhas, Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Pega a sua Bíblia e prepare o seu coração e deixe as anotações aí, porque Deus vai falar com você. Graças a Deus, né, Silas? Deus sempre tem falado conosco e a gente é muito feliz. E tem vários amigos seus aí, era bom você dar
dar uma boa noite para eles também, porque tem uma turma boa aí, ex-alunos, etc. Obrigado. Quero saudar a todos com graça e paz e dizer que realmente falar da palavra é surpreendente. E além de surpreendente, é inesgotável. Eu sempre penso que a palavra de Deus, quanto mais você tira, mais tem para sair. Então a palavra é belíssima. E você e eu precisamos de notícias que vêm da palavra, notícias que vêm do céu, notícias que vêm do coração de Deus. No meio de um mundo de trevas e angústia, é importante nós olharmos a palavra e ver o que ela tem para nós. Quero dar um abraço a todos. Nós chegamos agora na sua casa, na sua vida, e proclamamos uma palavra de bênção sobre seu lar, sobre a sua família, sobre a sua descendência. E pensei em algo agora, em que você está aí, abençoe também os seus vizinhos. Que você seja um canal de luz, abençoando os vizinhos da direita, da esquerda, de cima, de baixo. Você seja um abençoador. E que a glória de Deus venha sobre a sua mente, sua vida e seu coração. Quero orar mais uma vez com você. Pai, eu quero pedir que o Senhor toque cada vida com saúde. O Senhor é aquele que disse, fica livre deste mal. Aquele de quem os discípulos falaram, o Senhor te dá saúde. Não quereis vir a mim para terdes vida? Pai, o Senhor é o Senhor da vida, o Senhor da história, o Senhor da igreja. Que a tua realeza traga governo sobre cada um de nós, para louvor e honra do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Nós estamos chegando, como disse o pastor Zé Antônio, no final, quase no final, do Sermão da Montanha, que nós estamos olhando para ele, e aí ficamos sempre durante a semana, pensamos esta parte, qual é o foco? E aí nós convidamos você para o capítulo 7. E o capítulo 7, no versículo 1 até o versículo 20, vamos parar no 20 hoje aqui, depois semana que vem é o desfecho final. Mas o que eu quero que você observe aqui é que o grande tema é relacionamento. E quem nos dá essa pista, essa dica é John Stott. E quando eu estava lendo, pensando nessa reflexão de expositores bíblicos, eu pensei quais são as dimensões de relacionamentos que aparecem aqui. Porque quando você pega esse texto do capítulo 1 ao versículo 20, alguns textos saltam os olhos. Por exemplo, desde criança eu conheço, e você também, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Esse é o versículo 13. Esse é o mais conhecido? É muito conhecido? Ou aquele que pede, recebe, aquele que bate, abre, aquele que busca, encontra. Então, são textos mais conhecidos disso aqui. O fato, quando Jesus coloca as duas estradas, ele está quase no final do Sermão da Montanha, e ele vai fazendo um funil para dizer agora, você decide se você quer entrar por este caminho mais estreito ou por um caminho largo. E aí Jesus aborda uma questão fundamental, que são as resistências que nós temos. E a resistência é o grande problema que aparece aqui, porque ele vai colocar fatos e situações que provocam uma resistência, e tanto que ele vai dizer assim, olha, o caminho é estreito. Isto é, vai exigir de você um discipulado autêntico, vai exigir de você uma decisão radical, vai exigir de você uma riqueza de pensamento para dizer assim, eu quero mesmo este
jeito de fazer as coisas. Em outras palavras, isso vai exigir de você uma assertividade. Não é lugar para passividade, nem para agressividade, mas para assertividade. Eu preciso descobrir como ser assertivo diante de pessoas difíceis, diante também de irmãos, diante de pessoas que falham conosco, diante de Deus, diante de falsos profetas, ou diante de mim mesmo, porque eu preciso decidir contra uma coisa que eu não quero, andar em caminho estreito, eu quero um caminho largo e fácil, mas eu preciso tomar uma decisão radical até contra a minha própria realidade de vida. Essa graça, ela não é barata, ela é plena em Deus, mas tem algo, ela é preciosa, e porque ela é preciosa, ela exige uma resposta preciosa. Uma graça que é preciosa exige de você uma resposta à altura desse chamado. Então nós chegamos num grande cânion agora, para dizer assim, espere um pouco, eu preciso descobrir se é este o caminho que eu quero, esse é o caminho que eu quero viver. Então eu coloquei o seguinte, o que Jesus nos ensina sobre vários aspectos de relacionamento, e eu poderia usar uma outra palavra aqui, que eu prefiro, ele faz várias advertências. E você poderia colocar, se você estiver anotando, quais são as advertências que ele dá, né? Ou quais aspectos ele dá disso, mas eu vou ficar com a palavra as advertências que ele dá. Eu estou falando isso em relação a Deus, eu estou falando em relação aos irmãos, eu estou falando em relação a pessoas difíceis, eu estou falando em relação a nós mesmos e ao nosso destino eterno, isso que está aqui. Quando eu estou falando este assunto, eu estou dizendo para você o seguinte, nós somos criados, você foi criado para um bom relacionamento com Deus. Você foi criado para ter um bom relacionamento com o próximo, e você foi criado para ter um relacionamento com você mesmo, e você foi criado também para ter um bom relacionamento com a própria natureza. A queda trouxe um problema na relação com Deus, em relação com o próximo, em relação conosco mesmo, em relação com a natureza criada. Por isso o mundo está como está. Jesus vem e começa a mostrar que é preciso retomar um jeito certo de viver. E ele não cai num legalismo, nem num código de regras. O que ele faz é mover-se em nossas vidas pelo seu Espírito para nos capacitar a viver bem em todas estas áreas. Por isso, não pegue isso como um peso para você, pegue como uma indicação para você. Na hora que Deus diz, faça isso, você diz, Senhor, eu não consigo fazer, mas a tua graça me habilita a fazer. Eu gosto de um pensamento de Santo Agostinho, ele capacita-nos a fazer aquilo que ele ordena. Deus sempre nos capacita a fazer aquilo que ele ordena, isso é diferente de tudo. Porque é graça operativa. Por isso não veja isso como um peso, mas veja isso como uma graça. É claro que o caminho é estreito, porque eu preciso renunciar à facilidade de uma vida de qualquer jeito. Certo? Por isso que Jesus diz, é estreito. E ele quer que essas palavras tenham fundamento, sejam fincadas em fundamento sólido. Por isso é bom que você compreenda isso. Então Jesus restaura em nós a nossa relação com Deus, mas ele quer que nós tenhamos uma vida na relação com o próximo, transformada e transformadora, uma relação com a gente mesmo. Nós precisamos saber o nosso destino, nossa identidade, o lugar que estamos, e também com o próprio mundo criado. Nós precisamos saber isso, claro, e ele restaura tudo isso. No texto que temos em foco, basicamente ele está trabalhando esses relacionamentos em conflito. Por isso que eu digo isso para você, é uma relação com Deus, é relação com os irmãos, é uma relação com pessoas difíceis, eu coloquei agora para você entender mais, e uma relação com
você mesmo o seu destino em Deus, porque a Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. O texto está dizendo aqui que é um caminho. Se é um caminho, no caminho se caminha. Mas eu quero dizer a você que você não caminha sozinho. Essa é a grande verdade da graça. Você caminha com Ele. O Espírito Santo está envolvido nisso. Você caminha com Deus. E caminhar com Deus é o segredo. Por isso, há um caminho aqui. E neste caminho, Ele diz que nós temos que acertar a nossa vida. Vamos colocar a própria sequência do texto. Ele começa dizendo sobre o relacionamento. Ele nos adverte. A primeira advertência dele é sobre o relacionamento com o nosso próximo. John Stott chama isso de relacionamento com os nossos irmãos. Eu coloquei com o nosso próximo. Eu estou falando, nós temos que ter uma atitude correta. Olha só, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. O que a Bíblia está dizendo aí? Tome muito cuidado no seu relacionamento com as pessoas e com essa habilidade que você tem para julgar os outros. Quero dizer para você que nós, seres humanos, achamos que temos a grande habilidade de achar quem está certo e quem está errado. Eu não sei se eu podia dizer que isso é mundial, mas no Brasil a gente vê isso todo dia. Todo mundo julgando todo mundo. Parece que todo mundo quer dar palpite na vida de todo mundo, né? É justamente o oposto que Jesus disse: não julgueis para não ser julgados. Ele está dizendo, cure a sua relação com as pessoas, tome cuidado com o que você está fazendo, porque com a medida com que medirdes, você será medido. Por isso eu digo sempre algo: mude o metro. Vou repetir: mude o metro. Se quiser, escreva aí embaixo: Senhor, me dá um novo metro. Ah, não, eu sou muito estrito, para mim tem que ser 8,80. Tá bom, pode usar esse metro. A Bíblia diz que você vai ser julgado por este metro. É isso que você gosta? Radicalidade total com as outras pessoas e facilidade com você. Esse metro, aqui está dizendo que esse metro aqui você usar com os outros que vão usar com você. Parece brincadeira, né? Mas normalmente a gente gosta de julgar o outro com justiça e a gente com misericórdia. Não é isso que você faz sempre? Na hora que os outros erram, diz: Senhor, pesa a tua mão. Na hora que você erra, você diz: Senhor, misericórdia. Por que você não inverte isso? Por que você nunca diga: Senhor, pesa a tua mão sobre mim? E para os outros você diz: Senhor, misericórdia. Porque a Bíblia diz que com a medida que você medir os outros, é que você vai medir você mesmo. Deixa eu dar uma pista para você. Arrume um metro de amor com 100 centímetros de perdão, com 1000 milímetros de misericórdia. O que você acha desse método? É bom ou não? Quantos gostariam de ser julgados por Deus com este metro? Amor, misericórdia. Bem, a minha Bíblia está dizendo: à medida que vocês medirem, serão medidos. Então acorda. Nós vamos ter um despertar aqui nesse texto. Nós temos que mudar o nosso relacionamento com as pessoas. Nosso coração tem que ser mais cheio da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, da sabedoria de Deus, da misericórdia de Deus. Isso muda todo o meu relacionamento com as pessoas, com os outros, com os meus irmãos. Isso que eu estou falando cura 99% dos relacionamentos. Jesus toca o dedo na ferida e mostra uma atitude totalmente movida por sua graça e pelo seu maravilhoso Espírito. Tanto que Jesus vai falar do arguir do olho do teu irmão. Uma vez eu ouvi um pregador dizer o seguinte: o argueiro que você
O argueiro que você vê no olho do teu irmão não é nada mais, nada menos do que a sombra da trave que está no teu. Não é meio chato ouvir isso? Quer dizer, Jesus, é isso que ele está dizendo. Você precisa mudar você mesmo, mudar a sua mente, mudar a sua vida, mudar os seus critérios. E Jesus diz assim: como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Então Jesus é muito claro, ele vai dizer o seguinte: uma atitude de não julgar o outro, uma atitude de ser íntegro em relação ao outro, não seja hipócrita em relação ao outro, seja autêntico. Eu gosto muito da palavra integridade, sabe? Integridade de dizer: Senhor, muda a minha vida, que a minha vida tenha um poder de influenciar os outros. Então Jesus está dizendo: tira primeiro. Esse tira primeiro significa cuida primeiro da sua vida em Deus. Cuida primeiro da sua vida. Porque à medida que você vê o tamanho do problema que você tem, já diminui o problema, a sua habilidade de julgar o problema do outro. Já pensou que é isso? Isso é cura, gente. Então Jesus está dizendo: passe você mesmo por uma cura com você mesmo. E quando você começa a curar, ser curado por Deus, habilitado por Deus, mais você tem a habilidade de ver os olhos ou o problema dos outros. Eu tenho dito o seguinte: não há pessoa pior do mundo para olhar o seu pecado do que aqueles que julgam-se justos e santos demais. Houve um período no passado que chamava de supercrentes, já ouviu falar deles? Isso é terrível. Chegar um desse para te julgar, não te sobra nada. Mas se você encontrar homens e mulheres que conhecem o tamanho do seu pecado naquela cruz, e passaram por situações difíceis, sabe quem são, a esses você pode contar as suas lutas, porque ele vai olhar para você e dizer: irmão, firmeza, eu também já passei por lutas difíceis assim. E esse é que vai ajudar você a seguir o caminho para cima. Quem não sabe o caminho de descer, não pode te ajudar o caminho de subir. Nós precisamos descobrir que Jesus está dizendo: tira primeiro. E é interessante que ele diz no versículo 5, então, eu gosto muito do então, sempre que aparece então na Bíblia, porque tem uma coisa muito boa depois, ó, então, verás, olha, olhos abertos, claramente, para tirar o arqueiro do outro. Não é para falar mal do arqueiro do outro, não é para contar para todo mundo, é para tirar. Você se torna um instrumento de cura. Você é um elemento que traz bênção. Por quê? Porque você já tirou do teu. Você já passou por um processo. Veja que Jesus acerta na mosca, gente. Para mim, ele coloca o dedo na ferida do humano e diz: deu para entender isso? Senhor, mas é apertado esse caminho. Ele disse: o meu caminho é apertado, porque você tem que morrer para o seu próprio orgulho, para poder ajudar os outros que estão sofrendo, como você, ou até pior do que você. O orgulho espiritual, narcisismo espiritual é o pior lixo religioso do século 20, 21, de todos os tempos. Nós não temos que nos glorificar pelo que somos, mas pelo que Deus tem feito em nós. Isto acerta. É por isso que eu gosto quando a Bíblia diz que os crentes são aqueles que participaram dos bens vindouros. Isso que eu estou dizendo aqui é participar dos bens vindouros. E os bens vindouros é graça, é misericórdia, é perdão infinito,
e nos coloca na eternidade. Participar de Cristo, participar da igreja, é participar dos bem-vindores. Jesus está deixando bem claro isso, não está? Veja, ele está dizendo que nós precisamos ter a atitude de ver com os olhos do outro. Porque compreender o outro é vê-lo com os olhos do outro. E ver com os olhos de Deus. Como é que Deus vê? E vê com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, com o perdão de Deus. Gente, é totalmente diferente do que talvez você tenha visto acontecer. Mas o Evangelho, ele é contramão, ele é contra a cultura. Ele é contra essa cultura toda, esse é o Evangelho. Ou nós assumimos o Evangelho como ele é, a contracultura de Deus, contra todo esse sistema do ser humano que julga para destruir. Aqui ele está dizendo que ele é um instrumento de cura para o outro. Ele vê o erro do outro para ajudar a tirar o problema e não para destruir o irmão. Segundo, Jesus nos adverte a compreender a incompreensão, porque ele está dizendo que há pessoas que são difíceis. Por isso que ele diz no versículo 6, não deis aos cães o que é santo e não lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltem e vos dilacerem. Esse texto aqui parece assim tão esquisito no meio de toda a beleza desse texto, porque chama pessoas de cães e de porcos. Mas a gente tem que entender que esta palavra era muito comum naquela época. Na civilização judaica, o cão era um animal totalmente rejeitado. Então não bate muito com a sociedade dos pets hoje. Mas lá era. E os porcos, imagine no mundo judaico, no mundo oriente, o significado do porco ali. Então, essa é uma metáfora que é colocada que há pessoas difíceis, que há pessoas que não aceitam nada, que há pessoas que rejeitam, que pessoas que já fizeram um pacto total com o erro, com o mal. E Jesus está dizendo que você não deve perder tempo, muito tempo, com coisa excessivamente negativa, com gente totalmente negativa, ou com gente totalmente destrutiva. Eu não sei se você pensa como eu, mas quando eu vejo que a pessoa não quer nada, por que eu tenho que ficar brigando com ela? É isso que Jesus está dizendo. A vida é muito curta para você perder com aquilo que não vale a pena. É isso que eu penso. E Jesus está dizendo justamente isto. Sabe, muitas vezes você começa a provocar discussões que não levarão a nada, apenas a irritabilidade, apenas ao cansaço. Não vale a pena. Jesus está dizendo, pare de perder tempo. Você tem tesouro demais. Tesouro demais. Isso não significa excluir, não. Isso significa ter um discernimento, um esquema de valores. Jesus está dizendo que você tem que ter amigos certos, mas você tem que ter também aqueles incertos. Compreender porque eles não compreendem, em vez de brigar com a incompreensão deles. Uma coisa é eu compreender as compreensões, outra coisa é eu compreender as incompreensões. Às vezes ele não está com um nível de consciência para entender aquilo, ainda. Então você tem que esperar mais, ou orar mais, ou dizer, Senhor, mude meu poder de influência. Para que você tem que criar estresse com aquilo que não vale a pena? Aí Jesus nos adverte. Interessante esse texto ainda, eu coloquei mais uma outra coisa aqui. Jesus diz, aliás, eu estou citando agora Provérbios, não repreenda o escarnecedor,
para que você não se aborreça. Quer dizer, você pegar a pessoa errada para tentar dar um conselho, vai sobrar para você. A Bíblia diz, olha, corrige o sábio e ele te amará. No outro diz assim, corrige o sábio que ele vai ficar mais sábio. Então a gente precisa ter esse discernimento. Jesus está querendo dizer justamente isso. Uma pessoa sábia, quando ela está errada e você fala do erro, ele diz muito obrigado, você está me ajudando a ser melhor. Você já tentou falar com um tonto? Com um tolo? Com um idiota? Você vai ver o que acontece. É isso que a Bíblia está dizendo. Entendeu? Parece ser assustador, né, pastor, falar isso, mas é ser real. É ser real. É real. Jesus nos adverte a atitudes em nossa relação ao Pai Celestial. É interessante que entra só aqui no versículo 7 a 11. Jesus coloca, olha, acerte a sua vida de tal forma que você, e ele começa agora a levar você para um território de relacionamento com o Pai. Por quê? Porque ele está falando de lutas que você tem com pessoas difíceis, com o próprio irmão que erra, que falha. Você tem que ter uma atitude abençoadora, você tem que saber que a sua medida, o que você mede é muito importante. E aí ele vai dizer assim, mas agora vamos chegar na mesa do Pai. E aqui diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. E aí Jesus vai e dá um passo além, diz assim, o qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão. Olha só que Jesus está usando uma analogia muito interessante. E o filho pedir pão, interessante falar, a relação de pai e filho aqui é de pedir, certo? Lhe dará pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente. Preste atenção agora. A pedir. Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais? Quanto mais? Quanto mais significa muito mais, excessivamente mais, surpreendente mais, hiper mais. Vou criar uma palavra aqui, hiper, mega, plus, mais. Deu para entender isso? É isso que plus, mais, é isso mesmo, mais, mais, mais. Ele dará muito mais. Porque ele é Pai. Sabe o que Jesus está dizendo? Mergulhe nessa comunhão com esse Pai. É isso que fará a diferença na sua vida. Muito mais, vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Agora preste muita atenção em algo que eu quis escrever aqui. Aqui ele fala de paternidade, fala de comunhão, fala de mesa e fala de pedir. Espera um pouco, mas fala também de bater. Então não bata na mesa. A mesa não é lugar de bater. Bater você bate na porta, a mesa é lugar de pedir. Você está fora ou está em casa? Se você estiver com a mesa com o Pai, é só pedir. Gente, é triste que muita gente quando ora parece que ele está lá fora. Quando você ora, você tem que estar na mesa. Deu para entender? Isso é comunhão. Ou quem você procura, você está longe. Busca, você não sabe onde está direito. Qual é o seu nível com o Pai? Você está buscando o Pai?
Você está batendo a porta, dizendo, Pai, deixa eu entrar. Ou você já está à mesa e diz, Pai, eu preciso de cura. Pai. Você nem precisa chegar lá. Você estiver com a mesa com o teu pai, você fala assim, Pai, o senhor que é tão importante, me passa a salada. Não precisa isso. O senhor diz, Pai, passa a salada. Sabe por que isso? Intimidade. Por isso que Jesus critica aquela oração que por muito falar será ouvida. Tem gente que acha que precisa fazer uma articulação teológica, doutrinária, para convencer Deus que eu preciso de alguma coisa. Aliás, eu já vi gente que quando ora, ele prega para Deus, para ver se Deus aceita o apelo. Sabe como você ora? Pai, essa é a minha necessidade. Jesus está ensinando isso, relacionamento, amizade, caminha com o Pai, é um caminho. Se você estiver longe, não tem jeito de caminhar, Deus quer caminhar com você como Pai. Jesus está dizendo, esse relacionamento com o Pai é que vai mudar o seu relacionamento com as pessoas difíceis. Esse relacionamento com o Pai que vai mudar o seu relacionamento com os irmãos. É esse relacionamento com o Pai que vai mudar o relacionamento com você mesmo. É esse relacionamento com o Pai que você vai descobrir os seus próprios defeitos no seu jeito de viver e a sua visão vai aclarar. E é este relacionamento com o Pai que coloca você no caminho que conduz à vida. Estão entendendo? Isso é alguma coisa brilhante. E Jesus está dizendo, tudo quanto, pois, quereis que os homens façam, assim fazei vós também. Quer dizer, tenha um coração novo, aprenda com os profetas, aprenda até com a lei, era assim que era. É um jeito de fazer certas coisas. Sabe, esse texto fala de persistência também. Claro que aqui é um caminho, buscar, bater, pedir, persistência, há um caminhar. Senhor, eu quero chegar a um nível de uma comunhão mais profunda contigo, até o ponto de dizer, Pai, realize isto. Pai, faça isso. Pai, eu preciso disso, Senhor. Pai, protege-nos. Quanto mais o Pai dará aquilo que os seus filhos pedem. Nós precisamos entender que Deus é Pai, Ele nos faz e nos ouve e nos escuta e caminha conosco como um Pai que nos ama e tem o melhor para nós. E Jesus fala de promessa. No versículo 8, ele diz que quem pede, recebe. Fala de promessa. Ele diz que se você busca, vai encontrar. Você bate a porta, vai abrir. Deus vai sempre abrir a porta para aquele que estiver fora. Porque Deus é Pai, Ele quer você na mesa para ter comunhão com Ele. Sabe o que eu estou dizendo agora? Estou querendo dizer que isso fala de persistência, fala de promessa. E que depende do Pai. Não depende da sua oração, depende do Pai. A sua oração depende do Pai. Não é a sua oração que faz, é o Pai que faz. Você ora por causa do Pai. E Ele faz porque Ele é Pai. Mas Ele quer que você ore porque Ele quer ouvir seus filhos. Por isso que a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é agrada ao Senhor, agrada-te do Senhor. Isto é, esteja satisfeito com Deus. Não é maravilhoso isso? Gente, é uma riqueza a palavra, né? O foco está no Pai. Preste atenção, o foco está no Pai. O foco está no Pai. O problema nosso é que gostamos de dar foco na oração. E nós precisamos dar foco no Pai.
Por que Jesus criticou os fariseus que oravam nesse textos anteriores? Porque eles oravam para serem vistos, porque o foco deles era a oração deles e eles. Vocês imaginam, eu peço para você orar na igreja, você ora e você diz, gostou da minha oração? Olha como que eu oro bonito. Ué, mas serve para que essa oração, orar bonito? Eu quero saber se você orou para o Pai. É o Pai que te ouviu. É o Pai que importa. Pai, toca teu povo. Você não precisa nem muitas palavras. Você precisa é um coração diante do Pai. Que advertência linda essa de Jesus. O foco está no Pai, não na oração que você faz. Nem em você, nem na necessidade, mas em o Pai que ama você e tem algo para você, no seu infinito amor e graça. Tem uma quarta advertência aqui que é muito interessante. Ele nos adverte sobre as atitudes éticas e ações, isto é, as éticas de ação. A ética tem a ver com a ação. E ele diz assim, seja um exemplo, no versículo 12, ele vai dizer claramente, tudo quanto vocês querem que os outros façam a vocês, façam a eles. Tem um poder de influência ética. Haja de forma correta. É assim que os profetas pregavam. Isso tem uma base em toda a palavra. Isto é chamado em ética de a regra de ouro, não faça ao outro o que você não quer que faça a você. Isso se tornou o imperativo ético universal. Está na Bíblia. Jesus falou disso. É a base de tudo. Versículo 13 e 14 diz, entrai pela porta, seja assertivo, não fique dando voltas. Entrai, é imperativo, entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Sabe, é o caminho da assertividade aqui. No versículo 14 diz, porque apertado o caminho que conduz à vida. Eu quero vida, seja assertivo. E ele termina dizendo que os frutos são critério no versículo 17. Ele vai falar já sobre a árvore que produz bons frutos. Há um critério aí, diante de falsos profetas, de gente disfarçada, de ovelha com jeito de lobo. Ele diz, olhe, há um critério ético, olhe para as pessoas, olhe em quem você pode confiar, mas olhe para a sua própria vida também. Pelos frutos se conhece a árvore. Jesus está dizendo no versículo 15 que nós temos que estar hábeis para discernir espíritos enganadores, realidades adversas. Não é fácil. E ele dá um critério. E o critério dele são os frutos. Bem, tudo isso está falando de relacionamentos. Está falando de atitudes. Está falando de advertências. Jesus Pai, ele quase termina o Sermão da Montanha, fazendo várias advertências, mas no meio ele coloca um sanduíche maravilhoso de uma vida de intimidade com o Pai, de relacionamento com o Pai. E aqui é a conclusão que você tem que colocar da sua própria vida e dizer, Senhor, eu quero isto na minha vida, eu quero praticar essa palavra, eu quero andar por este caminho que conduz à vida. Eu quero convidar você a fechar os olhos e vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo que toque nossa mente, nossa vida agora com essa palavra. E que o Espírito Santo fale a sua vida, a sua família, na sua existência, muito mais que eu fui capaz de falar aqui hoje.
Pai, que o teu Espírito toque cada mente, cada vida, cada coração. Senhor, coloca um manto glorioso do teu Espírito Santo sobre cada família, protegendo-as de uma forma excelente para o louvor da tua glória. Nós oramos, crendo, recebendo, em nome de Jesus, e quem crê e recebe diz, amém, amém e amém. Celinha, só um pouquinho. A gente aprendeu tanta coisa aqui hoje. Você falou coisas tão importantes e você colocou a gente no lugar que nós temos que estar. Porque pregar o Evangelho é isso. Você tira um homem e coloca Cristo no meio. Foi isso que você fez hoje. Achei incrível. Aprendemos muito hoje aqui com você. E que pena, porque aqui, gente, tem que ser tudo corrido, como você viu. Não podemos demorar muito, mas você tinha muita mais coisa para falar. Você nem entrou ali ainda em algumas coisas interessantes que você queria compartilhar. Nesse texto todo, o que mais chamou a sua atenção, provavelmente dito? Você falou, nossa, isso aqui... E você, Silas, tem uma experiência de vida cristã incrível há tanto tempo, no caminho do Senhor, desde menino, né? E todos os colegas que você tem e que nós conhecemos um pouco de você, da sua vida, e a gente aprende sempre muito com você. Mas fala para nós, uma curiosidade nossa, o que com você, dessa vez, falou com você o seu coração, nesse ponto? Para mim, todos os relacionamentos que Jesus adverte, todas as áreas, têm um núcleo central. E o núcleo central é a nossa identidade como filho numa intimidade com o Pai. É isso que gera todas as saúdes relacionais, né? Éticas, eclesiais, espirituais, psíquicas e até físicas, né? Tudo resultante do relacionamento de intimidade com o Pai. Com o Pai. Interessante. Você trouxe a nossa memória e nos ensinou aqui, não é a oração, é o Pai. E olha só, uma colocação tão simples, mas tão forte, tão real, tão importante isso. Muito obrigado. Muito bom. Amém. Muito obrigado. Você captou. Muito obrigado, Silas. Foi realmente muito bom. Uma benção. Gente, olha, nós estamos no inverno, né? Começou agora, essa semana. O inverno está começando. Antes um pouquinho de nós começarmos a transmissão ao vivo aqui da Betânia, chegaram algumas famílias, porque eles sabem que aqui eles estão recebendo carinho, estão recebendo amor, e elas puderam levar para a casa delas uma manta como essa, não é? E saíram felizes, levaram roupas para uma pessoa que acabou de chegar na cidade sem nada, e levaram uma cesta de alimento. Aliás, 3 cestas, porque eram 3 famílias. É para isso que a gente está convidando você. Olha, você pode nos ajudar, não é? Trazendo aqui, conforme está aí embaixo na sua tela, você pode trazer aqui, ou você pode nos ajudar, não é? Fazendo um depósito, e aí nós vamos comprar coisas simples como essa e levar amor para as pessoas, tanto do ponto de vista do vestuário, quanto do ponto de vista da comida. Gente, quando essa cesta básica chega na casa das pessoas, você não faz ideia da alegria e da gratidão delas. Eu quero agradecer a todos vocês que já têm nos ajudado e quero convidar outros para nos ajudar também. Não é? Cada depósito que você faz para uma cesta, você está abençoando uma família, levando alegria para famílias que estão vulneráveis neste momento tão crítico da nossa realidade, da nossa sociedade. Esse momento tão crítico que nós estamos vivendo agora. E você pode fazer isso de uma maneira muito simples, não é? E é aquilo que a gente sempre tem dito. Esta é a nossa fé transformada em ação. Tudo que foi dito aqui nessa noite, né, se resume nisso. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E não há como amar o próximo sem estender a mão para eles. Então, é dessa forma que nós estamos demonstrando a nossa fé, na prática e na ação. E na ação. Nós não vamos ter a nossa música final hoje, nós já estamos no final, e eu quero lembrar a você o seguinte: se você tem, você ajuda. Se você precisa, venha buscar. Nós estamos aqui para servir você.
Que Deus nos abençoe. E agora receba a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre todas as famílias, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amanhã, domingo, 9h59, nós vamos estar aqui com mais uma transmissão ao vivo. Deus te abençoe, boa noite e até lá.